Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos ao curso pró-funcionário ofertado pelo Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos aqui nessa manhã para trabalhar junto a vocês com a disciplina de Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e sociológicas. Nós temos como público-alvo os nossos queridos funcionários da educação. O objetivo da nossa disciplina é ofertar subsídios fundamentados na filosofia e na sociologia para entendermos como essas duas faces do conhecimento contribuíram de modo efetivo para a formação do caráter social humano, entendendo humanidade no seu complexo totalitário, no seu complexo total, e não entendendo apenas ela no seu aspecto parcial. Ora, quando nós falamos em fundamentos, o que é que nós queremos dizer com esta palavra? Fundamentos. Aquilo que está na base do conhecimento, aquilo que vem dar suporte, princípios para sustentar a formação dos indivíduos sociais. Nesse sentido, a filosofia e a antropologia passam a ser matérias essenciais para a abordagem da conduta e da trajetória do ser humano no mundo. Mais um detalhe que nós chamamos atenção. Quando falamos em fundamentos antropológicos e sociológicos da educação, da formação cultural, nós estamos nos reportando a uma cultura social estabelecida nas sociedades ocidentais. Os fundamentos filosóficos e sociológicos que aqui serão abordados, eles se voltam para um modo de pensar ocidental, não considerando aqui, por muitas vezes, outras culturas, por exemplo, a cultura do Oriente Médio ou a cultura budista. Qual é o papel da cultura e do devir na educação e na formação do caráter humano? Ora, para nós tratarmos de cultura e devir, primeiramente nós temos que entender que essas duas matrizes, cultura e devir, elas se retroalimentam. Eu tenho que a cultura e o devir são processos que se intercalam, que se retroalimentam, que são, nesse sentido, interdependentes. Por isso que cultura e devir são faces essenciais disto que nós vamos entender como educação, da formação do caráter humano. Ora, antes de nos aprofundarmos na interdependência dessas duas matrizes, educação e devir, se faz necessário que compreendamos como se dá o processo cultural no desenvolvimento humano. Ora, a cultura nós podemos entender como sendo uma natureza criada. A cultura passa a ser, então, a primeira ferramenta de ordem intelectual que o ser humano desenvolve para aprimorar o seu desenvolvimento. Então, podemos afirmar que a cultura é uma natureza criada como ferramenta
para o processo de construção humano. Nesse sentido, temos que reforçar a ideia de que o ser humano está sempre em formação. Não é sem razão que Nietzsche, filósofo do século XIX, vai representar o homem, o ser humano, pelo dorso grego. Ou seja, Nietzsche queria dizer, com aquele dorso sem braços, sem pernas, que o homem é um ser inacabado, ou melhor, positivando a frase, que o homem é um ser em constante construção. Nesse sentido, podemos dizer que ser humano é existir para o devir. E o que é existir para o devir? Existir para o devir significa reflexão, significa repensar fundamentos culturais que são nos dados por via de conhecimento. Mas como se dá esse processo? Para entendermos isso, primeiramente devemos entender de onde vem o termo, a palavra cultura, e depois diferenciar isso do seu significado corrente. Quando falamos em origem etimológica da palavra cultura, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que aqui vamos tratar do que esta palavra quer dizer nos dicionários, como ela está posta no dicionário, como ela é definida por um professor em sala de aula. E ao falarmos do seu significado corrente, vamos querer dizer como a cultura é absorvida, compreendida e passa a fazer parte do contexto humano. Nesse sentido, vamos ter que, etimologicamente, a palavra cultura vem do verbo latim colere, que tem o sentido de cultivar, criar, tomar conta e cuidar. Cultura recebia, então, 3 significados na Antiguidade Romana. Agora, quando eu falo em cultivo, quando eu falo em criar, em tomar conta e cuidar, isso me remonta a uma outra palavra. Que palavra é essa? Responsabilidade. Nesse aspecto, eu tenho que entender que cultura, devir e responsabilidades são matrizes correlatas que devem percorrer um caminho ou uma vereda comum em direção ao desenvolvimento do ser humano. Voltando, na Antiguidade Romana, a palavra cultura significava, primeiro, o cuidado do homem com a natureza, e daí vem a palavra agricultura. Com este termo, agricultura, nós já tínhamos, claro, a intervenção do ser humano na natureza. Ou seja, eu vou entender que o ser humano não vai mais estar numa posição passiva de receber da natureza os frutos que ela lhe proporciona, os frutos que ela quer lhe dar. Não, ele usando de sua razão, de sua intelectualidade, ele intervém no processo natural, produzindo não só os alimentos que a natureza lhe proporciona, mas produzindo novos alimentos e alimentos que ele considera melhores para a sua subsistência, desenvolvendo a partir da agricultura outras ciências, como a economia, por exemplo. Porque nesse contexto do cuidado com a natureza, a partir da agricultura, o homem começa a intervir e perceber que ele sozinho não dá conta de cultivar,
todas as outras formas de alimento de que ele precisa. E o que é que ele faz? Ele vai desenvolver um escambo, ele começa a cultivar um produto para trocar por outro produto. Nesse sentido, ele desenvolve uma cultura da terra, ou o que os latinos, os romanos chamavam de agricultura, de cuidado com a natureza. O segundo aspecto vem dizer que cultura é o cuidado do homem com os deuses, daí a palavra culto, no sentido de cultuar, de ofertar, de dar oferendas, de fazer preces, orações, devoções. O culto também, ele não é só devotado aos deuses, mas ele também é devotado aos mortos. Uma das primeiras manifestações de cultos entendida na sociedade humana é o culto também aos mortos, a memória dos mortos. No terceiro momento, nós vamos ter o cuidado com a alma e o corpo das crianças, com sua educação e formação, donde a palavra puericultura. Já aqui, nessa terceira definição, o cuidado com a alma e o corpo da criança, com sua educação e formação, nós já vamos perceber uma díade se formando a partir da palavra cultura, na medida em que a cultura tanto vai fazer parte do contexto fisiológico e natural humano, na medida em que ela é a produção de alimentos para a subsistência humana, como ela vai fazer parte do caráter e da formação humana, na medida em que ela é usada como uma ferramenta intelectual para melhorar a forma como o ser humano convive consigo mesmo, com a sociedade e com a própria natureza. Nesse sentido, a palavra cultura, ela começa a se dar tanto no âmbito natural quanto no âmbito intelectual. E essas duas matrizes, elas vão se intercruzar. Não é à toa que René Descartes, no século XVII, escreve um livro, O Mundo, ou Tratado da Luz e do Homem. E a definição de homem dada por Descartes é a de que o homem é um ser composto de corpo e alma, da qual ele vai considerar o corpo a parte mais fácil de ser definida, porque o corpo humano pode ser identificado com uma máquina. Já a alma precisa de outros complementos para ser conhecida ou para se ter a pretensão de conhecê-la. Saindo da questão etimológica, nós vamos entender como essa composição da palavra cultura chega a ser percebida pelos indivíduos sociais. Como cada pessoa compreende cultura, ou como cada grupo social se relaciona com a cultura. Então, nós vamos ter três proposições. A primeira, cultura como conhecimento. Ou seja, uma pessoa que é culta, fala várias línguas, adquiriu conhecimentos filosóficos, físicos. Essa pessoa é entendida na sociedade como uma pessoa culta porque ela detém certo conhecimento, certo saber. Num segundo caso, nós vamos ter cultura como manifestação artística própria de um povo. Essa cultura, ela pode tanto ser artística popular, como ela pode ser uma artística elitizada. O exemplo disso que nós vamos ter são as danças folclóricas. A dança folclórica, no Brasil, por exemplo, de um modo geral, o samba passa a ser uma cultura popular. Entretanto, nós também temos pessoas que vão apreciar música clássica, vão
apreciar a ópera. Isso que nós vamos chamar de cultura elitizada. Por quê? Porque são trabalhos artísticos que não estão, embora devessem estar, ao alcance de toda a população. O terceiro sentido de cultura, de significado de cultura, é a cultura como costume e crenças de um povo, o modo como o povo se movimenta dentro da sociedade, como o povo se alinha com sua religião, com sua alimentação, com seu modo de vestir, com o seu modo de confraternizar. Tudo isto está no contexto da cultura como costumes e crenças. Cultura, culto e inculto. Marilena Chaui, no seu livro Convite à Filosofia, vai destacar que, num país como o nosso, dizer que alguém é inculto porque é semi-analfabeto deixa transparecer que a cultura é algo que pertence a certas camadas ou classes sociais socialmente privilegiadas, enquanto a inculta está do lado dos não privilegiados socialmente, portanto, do lado do povo e do popular. Ora, eu posso dizer que a cultura, vamos dizer aqui, que uma pessoa inculta, mas que está inserida em um contexto social, ela não tem cultura apenas porque ela não detém certo conhecimento? Será que o semi-analfabeto, o ribeirinho, ele não tem cultura? Essa é a questão que nós vamos perceber. Na verdade, a cultura, ela pode ser expressada através de danças típicas, de manifestações religiosas de um povo. Nós vamos, por exemplo, tomar aqui uma dança típica do Pará, que chama o carimbó. Os dançarinos e as dançarinas do carimbó podem não ter o conhecimento antropológico e filosófico desta dança, mas eles dominam a dança, os passos, o manejo, os compassos, eles dominam a música, mas eles podem não ter um conhecimento antropológico e sociológico da mesma. Por outro lado, o antropólogo e o sociólogo, embora pesquisem e tenham às suas mãos todos os fundamentos filosóficos e sociológicos dessa dança folclórica, eles podem não dominar os passos da dança. Veja, eu tenho tanto na camada popular quanto na camada intelectual uma forma de conhecimento. Eu não posso dizer que aquele que meramente dança o carimbó é aquele que não sabe nada. Não, ele domina uma dança, ele domina um saber que pode ser compartilhado. Na medida que um saber pode ser compartilhado, ele pode ser chamado de saber cultural. Nesse sentido, é que nós vamos dizer que a cultura, tanto dos dançarinos quanto dos pesquisadores, são culturas que são interdependentes. E tanto dançarinos quanto pesquisadores são pertencentes e têm a pertença de uma cultura, que é a cultura do carimbó. Quando nós falamos aqui que essas pessoas pertencem, são pertencidos por uma cultura, é porque a cultura, ela, embora esteja lado a lado com a educação, ela já sai do seio popular, do seio da sociedade, como uma prática de costumes que não depende de um rigor de ensino sistemático. Nós podemos dizer, nesse sentido, quando nós assistimos uma menina de 5 anos dançando samba ou dançando carimbó,
que ela aprendeu aquilo naturalmente. E aí sim, nós vamos ter também o contexto cultural. Este aprendeu naturalmente, não foi que ela já nasceu sabendo, não. Ela nasceu em um meio propício, em que ela observava aqueles passos, ela observava aquela prática e ela começou a reproduzir depois de internalizá-los. Essa internalização e essa externalização do movimento cultural, ela vai ser de fato agudizada e aprimorada com a educação. Entretanto, ela caminha dentro da sociedade, independentemente do nível escolar que essa sociedade possa vir a ter. É nesse sentido que podemos afirmar que tanto dançarinos e dançarinas quanto os pesquisadores participam, pertencem e são pertencidos pela cultura. Nesse caso, nós vamos aqui registrar a impossibilidade do inculto. Por que é impossível existir uma pessoa inculta? Porque, como nós dissemos antes, a cultura é um processo que se dá no seio e no contexto social. O modo como eu me visto, o modo como eu me alimento, o modo como eu me confraternizo com as pessoas, tudo isso é cultura. Em sendo cultura, eu não posso dizer que quem está dentro de uma comunidade social é inculto, porque ele reproduz os costumes. Ele se veste de acordo com o que aquele espaço social lhe permite. Nesse sentido, percebe-se que não existe a matriz inculta em nenhum contexto humano social, na medida em que a formação humana é um processo dinâmico e a cultura é a sua principal ferramenta de aprimoramento. Tá? Então, só para fixar, para vocês, nossos alunos e alunas fixarem, é impossível existir dentro de uma sociedade humana uma pessoa inculta, na medida em que a formação humana é um processo dinâmico e a cultura a sua principal ferramenta de aprimoramento. A cultura, nesse sentido, ela não está do lado só de quem é culto no sentido de ter conhecimento. Ela está permeada em todo o seio, em todo o contexto social em que os seres humanos estão transitando e convivendo. Uns transmitem para o outro os seus saberes na medida de seus saberes e de seus desenvolvimentos intelectuais. Ora, se eu digo que o aprimoramento é um processo dinâmico e que a cultura é a sua principal ferramenta, eu tenho que entender que toda uma sociedade está sempre em construção, ou seja, ela está sempre em um devir. Toda a sociedade sempre precisa de algo, sempre precisa crescer, melhorar em algum aspecto. E é através da cultura relacionada a sistemas sociais, práticas sociais, políticas públicas, políticas culturais, que nós vamos ter esse aprimoramento. Cultura como ferramenta ponte para o devir. Você pode pensar até mesmo que o humano tem uma natureza cultural. O humano se transforma no mundo que ele mesmo constrói. O humano se transforma no mundo que ele mesmo constrói. E que mundo é esse que o ser humano constrói? É o mundo social, cultural, histórico.
o mundo humano. Ora, dizer que o ser humano tem uma natureza cultural e dizer que este é um processo em devir, é um processo em construção, é o mesmo que dizer que a cultura é a segunda natureza humana. Podemos dizer que somos o único animal sobre a Terra que possui uma dupla natureza, uma fisiológica e outra criada, intelectual, ou seja, cultural. Nesse sentido, nós vamos aqui estabelecer uma breve relação. Qual seria a diferença até aqui, dentro do que analisamos até aqui, qual seria a diferença percebida entre nós, seres humanos, e as outras espécies animais? Ora, nós podemos afirmar que todas as outras espécies animais, elas estão fadadas à extinção, porque elas vivem de seu instinto, elas não têm poder criativo. Na medida em que os seus instintos não responderem mais às necessidades oferecidas pela natureza, a tendência é ela se extinguir. Já o ser humano não. O ser humano, por ter no seu íntimo a cultura do progresso, a desenvolver ferramentas de aprimoramento, ele não está condenado à extinção. Ele está condenado plenamente à evolução. O ser humano é o único animal que não para de evoluir. Uma vez dado um passo para a frente, ele jamais regride. O exemplo mais claro que nós temos disso são as inventividades tecnológicas. Nós vamos perceber que o João de Barro, ele constrói a casa dele, desde que nós sabemos do João de Barro, do mesmo modo até hoje. Há 100 anos, o João de Barro construía a casa daquele modo e ele constrói hoje do mesmo jeito. O ser humano não. Se nós formos observar o desenvolvimento arquitetônico atravessado ao longo do tempo pela arquitetura, nós vamos perceber que várias coisas foram criadas, outras foram transformadas e outras foram eliminadas. Isso tudo em função do quê? Da inventividade intelectual humana. Portanto, em relação a outras espécies, nós somos a única espécie com dupla natureza, uma fisiológica e outra cultural. E somos também a única espécie fadada à evolução. Nosso caráter é sempre evoluir. Cultura singular e cultura no plural. Nós vamos ter, segundo a nossa apostila Profuncionário, que a cultura é o jeito de viver dos seres humanos em geral e, ao mesmo tempo, o jeito de viver de grupos sociais específicos. E tudo assim, falamos em cultura no singular como aquilo que diferencia os homens de tudo o mais que existe no mundo. Culturas no plural é o que diferencia os homens entre si. A partir disso, nós podemos perguntar: o que na cultura humana podemos denominar de universal? E volta a nossa questão. Na cultura humana, o que há de universal em todas as sociedades conhecidas é o estar fadado à evolução. É o caráter de progresso, de evolução, entendido no sentido de que cada passo que o homem dá para frente, ele jamais retrocede. Nesse sentido, nós vamos dizer que uma cultura humana universal é aquela cultura evolucional. É o caráter de evoluir. Todas as sociedades humanas vão ter esse caráter. Podemos afirmar, nesse sentido, e reforçar a nossa tese inicial. Somos a única espécie com dupla natureza,
uma biológica natural e outra simbólica cultural. Somos a única espécie capaz de desenvolvermos mecanismos de defesa e sobrevivência e mecanismos simbólicos de convivência humana. Como é que adquirimos esses mecanismos simbólicos de convivência humana? Ora, esses mecanismos simbólicos, eles nos são dados por um processo educacional. E o que é a educação, se não um constante devir, uma transformação do ser humano, daquilo no que ele é, para aquilo que ele deve ser. Nesse sentido é que nós temos que entender o devir. O ser humano, ele pode ser visto como um animal social, mas jamais o ser humano se vê apenas como um animal. Ele deve sempre aprimorar a sua face social e humana. Através da cultura, construímos um mundo de saber, aprender e conviver. Se nós tomarmos lá as matrizes do MEC, nós vamos ter os 5 pilares da educação. Aprender a viver, aprender a conviver, aprender a saber, aprender a aprender e por aí vai. Só que tudo isto que já está pautado, decodificado numa ética, num documento legal, já estava antes posto na nossa conduta social. Pois como seres humanos, nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Não é à toa que a LDB, já lá no princípio, nos seus primeiros artigos, ela vai deixar claro que a educação não é apenas responsabilidade da escola. Todos, a sociedade, no campo de trabalho, em todo lugar nós podemos aprender. Por quê? Porque a nossa conduta de ser humano social é saber, aprender e conviver. Isto nos faz, cada um de nós, professores um dos outros, educadores e formadores por excelência um dos outros. O bom comportamento do indivíduo, a sua postura social, ela muitas vezes é copiada até inconscientemente dentro de um grupo. E é por isto que nós, quando falamos em devir e em responsabilidade e em cultura no começo dessa nossa exposição, queremos chamar a atenção para o fato de que cada ser social é responsável por sua conduta, pois ele é referência cultural dentro do seu espaço social. A alimentação, a nutrição, foi uma das primeiras ferramentas que o ser humano utilizou para construir uma cultura de aproximação e de saber de uns com os outros. Nesse sentido, é o ato de se alimentar junto, de se alimentar com, que vem nos dar uma ocasião propícia para a educação. Ora, veja que a alimentação ela tem uma etiqueta própria. Como eu sento à mesa, como eu sirvo às outras pessoas, como eu me comporto quando eu estou me alimentando em público. Isso tudo faz parte de um escopo educacional, mas também cultural. Podemos afirmar que o devir humano é, ao mesmo tempo, nesse sentido, natural e cultural. Porque através da alimentação, eu nutro meu corpo para que ele responda aos chamados, às necessidades do trabalho, às necessidades existenciais e, do mesmo modo, ele é o elemento de produção cultural, de evolução e de desenvolvimento cultural. Podemos afirmar, nesse sentido, que a cultura e a educação se retroalimentam na medida em que, por um lado, a educação é uma ferramenta utilizada para expandir
e afirmar a cultura, enquanto, por outro lado, a cultura se manifesta espontaneamente na educação. Isso nós vamos perceber na medida em que a criança começa a manifestar na escola o seu modo de ser, o seu comportamento. E a escola tem o papel de modelar esse comportamento, porque aquela criança que chega na escola, aquele adolescente, ele não é mais apenas um indivíduo, mas ele é um agente social que futuramente tem o papel de transformar, de refletir e revisionar as práticas sociais. As culturas se transformam-se em ritmos diferentes, uma em relação à outra, conforme o contato mais ou menos frequente entre elas e conforme as novidades vão sendo produzidas no devir cultural. Quando nós falamos dessa inter-relação da educação com a cultura e voltamos aqui a falar de transformação, nós podemos perceber esses quadros, esses movimentos, esse dinamismo dentro da própria evolução histórica de nossa sociedade. Nós aqui podemos lembrar, por exemplo, do caso de Dom João VI, quando chega ao Brasil, né? Dom João VI, ele desposa Carlota Joaquina quando ela tinha apenas 9 anos. Carlota Joaquina ainda não passara nem pelo processo de menarca, enquanto Dom João VI já contava mais de 60 anos. Ora, essa era uma prática politicamente correta. A lei assegurava os arranjos casamenteiros. Era possível se fazer acordos de casamento entre homens mais velhos e crianças. Entretanto, as pesquisas, as evoluções sobre tudo o estudo sobre a educação em Rousseau, filósofo que viveu no século XVIII, vão abrir espaço para se refletir o papel e o tratamento que a criança deveria receber. A partir disso, nós vamos perceber que essa prática de casamentos arranjados e de crianças casadas com homens mais velhos, ela passa a ser modificada. E hoje, em nossa sociedade, ela passou até a ser crime. Nós vamos entender, se encontrarmos um homem de 60 com uma menina de 9 anos, que isso é a prática da pedofilia. E isso vai ser condenado não por mas por todo um contexto social e cultural, o qual, como dizíamos antes, nós não podemos mais retroceder. Assim é que nós vamos compreender isto que Edgar Morin vai chamar de papel generativo da educação, da cultura. Edgar Morin vai dizer que a cultura começa já nas sociedades arcaicas e se agudiza com o desenvolvimento das regras organizacionais, a multiplicação e a complexidade do saber fazer técnico e, sobretudo, a complexidade da linguagem. Nesse sentido, a linguagem associada à educação, ao caráter responsável da cultura e do devir, vão ser elementos e ferramentas chaves para se rever isto que nós vamos chamar de práticas sociais. A transformação cultural ou o devir humano é, nesse sentido, a característica para a formação do caráter, das ideias de um povo, na medida em que as sociedades se modificam, as sociedades modificam suas práticas à cultura e também, nesse caso, a cultura vai tomar novos contornos. Ora, se eu modifico a prática social, a cultura também se modifica. A exemplo do que nós falávamos sobre Dom João VI e Carlota Joaquina, isso não se trata mais de um casamento político, de um arranjo político como fora na época, mas de pedofilia, isto é, um movimento cultural. A cultura muda, as práticas sociais mudam e vice-versa.
para uma definição de homem, considerando a interrelação cultura-devir, podemos afirmar que o homem é o único animal com dupla natureza, uma natural, que vamos chamar fisiológica, e outra artificial, criada, que é nesse ponto que nós vamos desenvolver aquilo que mais tarde nós vamos analisar em outras etapas, a partir da segunda unidade, como o devir humano. Ora, o devir vai ser essa prática essencial, a transformação essencial que vamos poder observar no decorrer da evolução humana. É devir exatamente porque não tem uma finalização. Como falávamos anteriormente, somos a única espécie condenada a evoluir e evoluir constantemente. Entretanto, isso está agregado à cultura, ao devir e à responsabilidade que temos dentro desse contexto social. Vamos encerrando por aqui. Eu espero que todos e todas tenhamos aproveitado esse módulo e recomendo que façam leituras. As leituras da apostila do Profuncionário, que é o nosso material didático obrigatório, e a leitura de textos que estão indicados na bibliografia da nossa ementa. Obrigada a todos e todas e tenham um bom dia. Olá pessoal, agora aqui para a correção das atividades. Antes de mais nada a gente começar a corrigir as atividades aqui, agradecer a participação de vocês aí na confecção, no preenchimento do formulário avaliativo da disciplina passada de informática básica. Agradecer mesmo, muita gente está preenchendo. Pedir para quem não preencheu ainda acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Foi criado um novo fórum hoje para vocês, disponibilizando novamente o link para que vocês possam fazer esse preenchimento para aqueles que não preencheram, tá? Mandar um abraço pro pessoal de Nova Mamoré, que pediu também aí um alô nosso aqui, e tentar falar com vocês um pouco dessa disciplina que começou hoje com vocês, uma disciplina muito interessante. Ela vai desmistificar muita coisa e a gente vai fazer agora o exercício, na verdade esse exercício mesmo de tentar corrigir as atividades, de ver o que vocês conseguiram constatar através da aula da professora e colaborar com vocês nesse momento. E aí essa disciplina, ao longo de toda ela, a minha colaboração ela vai se dar mediante a intervenção no momento de correção das atividades, tá? Então alguém perguntava agora no ambiente, no fórum, no chat, conversando comigo. Então a partir de hoje a minha participação é no momento de correção das atividades e uma vez ou outra alguma coisa no ambiente, tá, gente? Mais uma vez reforçar para vocês que vocês precisam remeter as dúvidas de ordem administrativa de vocês para a equipe da coordenação, tá, gente? Que é a equipe da coordenação que vai fazer vai adotar os procedimentos necessários para sanar aí os possíveis problemas e necessidades de vocês, tá? Então a gente vai para a primeira questão, acompanhando em tela aí, que diz aí pra gente, né? Aponte um significado etimológico, e a gente vai falar com vocês agora aqui o significado etimológico da palavra, tá? E um significado corrente, que a gente pode encontrar aí para a palavra, para o termo cultura, né? E aí a gente traz aqui para vocês dois significados, né? A resposta diz o seguinte: o cuidado do homem com a natureza é um dos significados que a gente está pedindo para vocês na atividade, onde a palavra, por exemplo, a gente traz aqui a palavra agricultura, tá, gente? Então, o cuidado que o homem tem com a natureza, por exemplo, através do processo de agricultura. E isso é um dos significados da palavra cultura, ou seja, a cultura de algo, a cultura do arroz, a cultura do feijão, a cultura do milho, enfim. É um dos significados da palavra cultura. E o segundo significado, e não menos importante, lógico, que eu acho que inclusive é o cerne dessa nossa nova disciplina, que ele fala da manifestação artística, tá? Como significado para a palavra cultura, uma manifestação artística própria de um povo, né?
E aí a gente mais adiante nas próximas questões, a gente vai trazer alguns exemplos disso. Ou seja, nós temos aí o significado que a gente traz com veemência para essa disciplina, que é essa coisa da manifestação artística através da cultura, né, de um povo. Então são os dois significados que nós trazemos aí na primeira questão e espero que vocês tenham encontrado aí com o auxílio da aula de hoje, tá? Segunda questão, ela diz o seguinte: demonstre em que sentido o termo inculto, tá, torna-se uma impossibilidade. E aí a gente pede para que vocês analisem e reflitam em como o termo inculto pode ser uma impossibilidade, né? Por que o termo inculto é uma impossibilidade? Como a gente pode tratar isso como algo que não é possível, né? E a resposta diz o seguinte: percebe-se que não existe, tá, gente? Não existe a matriz inculto, ou seja, a palavra inculto, né, em nenhum contexto humano social. Por que isso, né? Porque na medida em que a formação humana, e aí vocês viram isso ao longo da disciplina de hoje, né? À medida que a formação humana é um processo dinâmico, ou seja, está sempre se inovando, sempre recriando, sempre surgindo novos aprendizados, né? E a cultura é a sua própria ferramenta, a sua principal, melhor dizendo, né, ferramenta de aprimoramento. Então o que a gente está dizendo aqui para vocês? No contexto social humano, a palavra inculto ela não cabe. Por quê? Porque na medida que a formação humana ela é um processo dinâmico, ela utiliza desse meio, né, tendo como principal ferramenta aí do seu aprimoramento a cultura. Então é impossível nós associarmos ou nós querermos dizer que essa matriz inculta ela existe. Então é daí que vem essa impossibilidade, tá, gente? A partir do momento que nós entendemos que a formação humana é um processo dinâmico. E aí eu me reporto, por exemplo, ao início do conteúdo que foi ministrado na disciplina passada de informática básica, quando eu trazia para vocês em tela aquela matriz, aquele slide, uma chuva de acontecimentos, de fatos históricos, né? E aí isso prova para a gente faz novamente memória àquele momento da disciplina, que esse processo de aprendizado na formação humana ele é dinâmico, ou seja, a gente pode trazer, por exemplo, a criação do fogo, a invenção da roda. Então tudo isso é um processo evolutivo pela qual a sociedade passa, né? Ele é um processo dinâmico e que na formação humana impossibilita o surgimento dessa matriz, dessa palavra que a gente viu aí, inculto, tá? Então fica aí para vocês o esclarecimento da questão de número 2. Vamos agora para a questão de número 3, que diz o seguinte, né? Cite 3 exemplos de cultura popular, e aí a gente passa para o significado do movimento cultural, né, popular. A gente vai tentar trazer para vocês agora aqui 3 exemplos de cultura popular. E aí aqui nós temos o Bumba Meu Boi, é um exemplo de cultura popular. O Flor do Maracujá, que também é um exemplo de cultura popular, que ele acontece inclusive aqui na capital do estado. São, se não me engano, uma semana de festejo e é muito conhecido hoje, inclusive na região norte, né? Então, o Flor do Maracujá é um dos exemplos de cultura popular e nós temos aqui um último citado, que é o Círio de Nazaré, entre outros. E aí a gente pode falar, por exemplo, o pessoal de Costa Marques aí, que pode ser considerado também uma cultura popular, a questão os festejos do Divino Espírito Santo, que acontecem no Vale do Guaporé, que eu conheço muito bem, né? Então ele também pode ser considerado uma cultura popular. A exemplo de muitos outros, como nós temos aqui em Guajará-Mirim, que já foi citado, na verdade, a questão do Bumba Meu Boi, a questão da briga briga entre aspas, né? A disputa entre o boi vermelho, o boi garantido, eu não lembro bem o nome, gente. E aí nós temos também, me reporto aos festejos também dessa dimensão que acontecem no estado do Amazonas, aqui em Manaus, que é um festejo muito grande, conhecido inclusive internacionalmente também, que tem um pouco a ver com isso que acontece em Guajará hoje, né? Então, são alguns movimentos que nós podemos considerá-los aí culturas populares, né? Questão de número 4, e essa questão, a explicação dela é pessoal, a resposta dela é pessoal, mas a gente vai fazer uma discussãozinha para a gente refletir pelo menos um pouco sobre isso, né? Explique com suas palavras. E aqui a gente determina isso, né? Explique com suas palavras como a cultura influencia
sua vida em sociedade, tá, gente? Em sociedade. Como vocês viram hoje na disciplina da professora, na aula ministrada pela professora, vocês entenderam um pouco como é o agente social, o ser humano que convive em sociedade e a contribuição e o aprendizado que ele tem a partir desse movimento de convivência, né? Então a gente pergunta para vocês, como a cultura influencia nisso? A gente traz, por exemplo, no período de transição, e eu novamente me reporto à disciplina passada, um período de transição da Revolução Industrial, e aí eu vou usar dois elementos que nós estamos falando, inclusive, agora nesse momento aqui de correção das atividades. O primeiro elemento é a agricultura, né? Que a gente falava um pouco no significado da palavra cultura. O que quer dizer cultura? Ele pode ser o ato de cuidar do cultivo de algo, né, através da agricultura. E trago o período da Revolução Industrial, que eu me reporto à disciplina passada, quando a gente via nas aulas daquela disciplina a evolução que a sociedade sofreu com o processo de Revolução Industrial. Ou seja, no momento que você tinha algo mais manual, uma tradição, uma cultura de manuseio de plantas, de verduras, de hortaliças e tudo mais, através da agricultura, uma coisa mais manual, uma coisa que a gente pode dizer assim, hoje, né, mais primitiva, através do manuseio com a mão, de ferramentas como enxada, como facão. E a partir do momento da Revolução, a partir do momento que surge a Revolução Industrial, acontece um boom, inclusive, no campo também, na produção do campo, quando você tem máquinas, implemento de máquinas, de ferramentas agrícolas que vem aí para aumentar o ritmo de produção, para aumentar o ritmo de colheita, para aumentar, por fim, então aí a questão do resultado desse movimento que você faz no campo, né, de plantar e de colher. Então aqui a gente pode usar isso como um mote, como um exemplo para tentar trazer aí a explicação dessa questão de número 4, que fala sobre a cultura, como a cultura influencia, né? Então naquele momento existia uma cultura de transição entre um procedimento mais arcaico, um pouco mais primitivo, para um procedimento um pouco mais moderno, que utilizasse aí de mecanismos e de ferramentas de máquinas que pudesse proporcionar uma melhoria naquela tratativa que se tinha com o que era produzido no campo. E essa influência fez com que culminasse nos dias de hoje, o que nós temos hoje, por exemplo, com o surgimento a invenção da lâmpada, o surgimento do fogo, a criação dos equipamentos de informática, enfim. Tudo isso é um processo evolutivo e hoje nós vivemos o resultado de uma história, de algo que aconteceu antes de nós e que hoje o que nós vivemos vai ser história para aqueles que vierem posteriormente, tá? Então, é mais ou menos essa reflexão que eu faço, apesar de ser uma questão de ordem pessoal, é tentar fazer com que vocês entendam aí, ou contribuir, inclusive, para a disciplina da professora de hoje, para que vocês entendam um pouco a importância hoje, gente, a importância da influência da cultura hoje na evolução da sociedade, na evolução de nós, da nossa evolução como seres humanos, né? A exemplo hoje que nós vimos muito em escola também com relação à questão da cultura, as culturas musicais, o que elas oferecem hoje aí para a nossa sociedade em termos de evolução, né? Através das músicas, dos diversos estilos musicais, como funk, como pagode, como, por exemplo, né? As culturas midiáticas de massa, o que elas trazem para a gente, se elas contribuem, no que elas contribuem para que a nossa sociedade evolua aí, de certa forma, num aspecto positivo, né? Então é para a gente fazer as reflexões das diversas dimensões que nós temos hoje de influência da cultura, para entendermos aí como essa cultura pode, de fato, colaborar para que essa evolução seja positiva, para que essa evolução, de fato, traga bons frutos aí para nós enquanto sociedade, né? E para finalizar, a atividade número 5, que ela estabelece para a gente aí, gente, estabeleça a relação da cultura com o devir, né? E aí vocês viram hoje a explicação da professora que falava sobre o devir, o que é o devir, e aí na resposta que a gente traz para vocês, a gente tem implícito o sentido do devir aí, para a gente fazer a relação, né, entre cultura e devir. E a resposta diz o seguinte: a cultura é uma ferramenta da formação humana. E isso a gente viu na disciplina de hoje e comentou nessas 4 atividades anteriores, né? Que se transforma de acordo com as mudanças. E aqui a gente traz a essência da palavra devir, né? Transformar e mudanças. Então o devir, ele é isso, é a evolução de algo. É um termo que surgiu, é um conceito filosófico, como vocês viram hoje, que surgiu aí com o filósofo Heráclito
que vem realmente trazer essa coisa, né? O que é o devir? O devir é a transformação que se dá através das mudanças, através da evolução, tá? Então a resposta diz o seguinte: a cultura é uma ferramenta de formação humana que se transforma de acordo com as mudanças das práticas sociais, gente, das práticas sociais. Uma vez que a sociedade humana acha-se em constante construção. E aí a gente fala da questão da dinamicidade dessa evolução, da dinamicidade do aprendizado que se tem hoje vivendo em sociedade, né? Ou seja, o ser humano é um ser inacabado. E para fechar a avaliação de hoje, a gente traz aí esse conceito final, que é isso que a gente sabe muito bem de cor e salteado, que nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto profissionais, somos e estamos inacabados, ou seja, precisamos estar em constante evolução, em constante aprendizado, em constante busca do conhecimento. Obrigado pela participação de vocês. Na próxima disciplina a gente vai estar aqui novamente fazendo a correção das atividades. Não esqueçam de entrar no ambiente e fazer a avaliação da disciplina passada para que a gente encerre com chave de ouro aí e possa melhorar cada vez mais para vocês aí. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.